Graça e paz, queridos, amém? Vamos estudar nosso texto de hoje, que nosso texto de hoje é 2 Crônicas, capítulo 17 e 18, 2 Crônicas 17 e 18. Vamos orar, agradecendo a Deus, pela leitura da palavra e pedindo ao nosso Pai Celestial que nos ajude, irmãos, que nos fale, ao coração. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de estar na casa do Senhor, cantando hinos de louvores ao teu nome e agora lendo a tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco e nos ajuda a tirar lições deste texto que lemos, tirar aprendizado para a nossa vida, que vai nos ajudar a estar mais firmes na presença do Senhor, a estar mais conectados com o Senhor e estar sendo edificados pela tua palavra. Mais uma vez, nós te damos graças e nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja querida. A verdade, irmãos, é que nós já estudamos esses dois textos quando nós estudamos 1 Reis capítulo 22, lá no ano passado, no dia 25 do 11, tá? No dia 25 de novembro, nós estudamos o capítulo 22 de 1 Reis, e esses dois assuntos que nós lemos hoje, eles estavam lá nesses textos, tá? Então, se algum irmão quiser ver esse estudo, porém, de um outro ângulo, lá de 1 Reis, é só ir lá no YouTube da igreja, no canal da igreja, e olhar lá, 1 Reis, capítulo 22, dia 25 do 11, está lá. Porém, lá, o texto não está exatamente assim. Lá é um capítulo só, 22, que trata dos dois assuntos, mas também trata de outros assuntos que aqui não retrata. Os irmãos que estão vindo no estudo, os irmãos que estão acompanhando o estudo na quinta-feira conosco, que é Bíblia, sabem disso, que o livro de Crônicas, ele não pretende trazer os relatos dos reis na íntegra. Esse livro foi escrito, claro que inspirado por Deus, mas ele foi escrito com a intenção de trazer para o povo de Israel, que agora está no exílio, trazer para eles a história de Israel, a história dos reis de Israel, porém, relembrando eles das coisas boas e das promessas de Deus para o povo de Israel. Eu disse para os irmãos, uma nação que está sendo escravizada, está sendo maltratada, se você trazer para ela e lembrar do lado ruim da vida, o que vai acontecer? Hein? Já imaginou? Você já está sofrendo. Aí vem alguém e te traz mais sofrimento. É igual eu lá morrendo de dor. Já imaginou? Se vai algum irmão me visitar e traz mais dor para mim? Não. Todos que foram me visitar lá nas minhas dores, foram visitar para trazer uma palavra de ânimo, de fé, de graça, que Deus vai ajudar, que Deus vai resolver. Então é só contextualizando. No livro de Crônicas, então, está relatado as crônicas dos assuntos que aconteceram dos reis, porém, num tempo de exílio. Eles estavam exilados agora, escravizados. Então, a história aqui, em Crônicas, omite tudo que é ruim, tudo que é mal, que aconteceu lá, aqui é omitido. Eu ainda até fiz a seguinte pergunta, num dos estudos passados. Será que a Bíblia está errada em não relatar as coisas ruins? Eu fiz essa pergunta, será que a Bíblia está errada em não relatar aqui, igualzinho foi lá? Não está errada. Por que não está? Primeiro, porque a Bíblia nunca está errada. Amém, queridos? Nunca que a Bíblia está errada. Primeira coisa é isso. E depois, aqui é uma lembrança dos fatos que vão elevar a fé de Israel, que vai fazer Israel outra vez crer que Deus vai livrá-los desse exílio, como já livrou quando eles estavam escravizados no Egito, e o Senhor livrou, vai livrar mais essa vez, e livra muitas outras, assim como o Senhor também há de nos livrar do sofrimento que nós estamos passando hoje. Amém, queridos? O Senhor é poderoso para te livrar dos teus sofrimentos hoje. Então essa é a grande lição, do livro de Crônicas, que a gente precisa trazer conosco, tá bom? Então veja bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que o rei Jeosafá começou o seu reinado muito bem, sendo obediente a Deus. E por isso ele foi muito abençoado. É isso que está escrito no capítulo 17, que ele começou o seu reinado temente a Deus. Diz assim o versículo 2 do capítulo 3, versículo 3 do capítulo 17, diz assim: o Senhor foi com Jeosafá, porque nos primeiros anos andou Jeosafá nos caminhos de seu pai Davi,
e não buscou os Baalins, ou não buscou a Baal. Então isso aí que eu estou dizendo aqui, que, né, que ele foi abençoado, né, no início do seu reinado, no começo, eu não inventei, está aqui no versículo 3. Porque ele buscou o Senhor e não buscou a Baal, né, aos Baalins, ele foi muito abençoado, irmãos, na sua vida, no seu reinado. O que ele fez? Ele percorreu Judá ensinando a lei, e com isso ele colheu frutos, que foi o quê? Um governo próspero e um governo fortalecido. Ó, veja bem, buscou ao Senhor, colheu frutos, que foi um reinado abençoado. Então, grande lição para nós, quando buscamos ao Senhor, podemos ter certeza que vamos colher frutos de estar buscando ao Senhor. Talvez as pessoas lá fora pensam de nós, né, que é bobeira ir para a igreja, né? Talvez as pessoas lá fora pensem que é bobeira ser crente. Talvez as pessoas lá fora pensem, é bobeira andar no caminho do Senhor Jesus, é bobeira querer ser igual a Jesus, é bobeira querer ser bom, né? Talvez o povo lá fora pense, é bobeira querer ser santo, né? Buscar ser santo, na verdade, vamos dizer assim, né? Que a gente busca ser santo, né, irmãos? Amém, queridos? A gente busca, se vamos conseguir, é outra história, amém, queridos? A gente busca ser perfeito, amém? Mas se a gente vai conseguir ser perfeito, é outra história. Pelo menos é assim que eu vivo, né, irmão? Vocês vivem assim também? Eu busco ser o melhor crente que eu posso. Agora, se eu vou conseguir, é outra história. Amém, queridos? E é história para um outro estudo também. Mas então lá fora eles podem olhar e pensar, mas para que levar aquela vida, né? Para que aquele negócio de tudo é Deus, tudo é Jesus, né? Por que esse negócio? Talvez eles pensam, queridos, que isso seja uma coisa boba, mas eu e você, que estamos aqui na luta, querendo conhecer Deus, querendo conhecer Jesus, querendo caminhar com o Senhor, nós sabemos que por buscar ao Senhor, a gente colhe frutos. Amém, irmãos? Pode estar certo disso, querido. Se você buscar o Senhor, você vai colher fruto. E frutos lindos, maravilhosos, abençoados. Não importa o caminho que Deus usar. Quem busca o Senhor, acha. Quem busca o Senhor, encontra. Buscai ao Senhor, amém, queridos? E de todo o vosso coração, buscar o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo. Então, é isso que acontece. O capítulo 17 mostra esse lado bonito do rei Josafá. Começou temente a Deus, começou não querendo nem saber, né, dos deuses, né, que os antigos buscaram. Ele seguiu o caminho do Senhor, seguiu o caminho que Davi deixou para eles, e foi muito abençoado, tá? Foi muito abençoado, colheu os frutos, governo forte, governo próspero, rico. Aqui chega a dizer, irmãos, que os reis levavam presentes para ele, levavam ouro, levavam prata. Está vendo, querido, como é que a gente colhe fruto de buscar o Senhor? Querido, busca a Deus, pode buscar sem medo, que você vai encontrar o Senhor. Amém, queridos? Pode buscar com choro, buscar com lágrimas, buscar com dor, pode buscar sem desanimar. É estratégia do diabo, é estratégia do inimigo, sabe fazer o quê, irmãos? Nos desviar desse foco de buscar o Senhor. Aí ele vem com bandejas de ouro, bandeja de prata, cheia de propostas, de coisas para fazer, cheia de eventos, cheia de ocupações, né, irmãos? Cheia de desânimo, querido. Olha para você ver, o inimigo é tremendo para desanimar. Quando nós formos estudar o livro de Neemias, nós vamos ver que luta, irmãos, que luta que foi construir, né, reconstruir os muros de Jerusalém, que luta que foi construir o muro. Aparece um tal de Sambalate lá, os irmãos lembram disso, não lembra? Que ele chega até a dizer, é espírito de Sambalate, aquele espírito que só para desanimar, irmão, para entristecer, para colocar terror, para colocar medo. Então são esses os espíritos malignos que a Bíblia relata que o Senhor permite, às vezes, para nos provar. Mas eu repito, busque ao Senhor, porque Josafá, por ter feito isso, ele colheu frutos. E todas as pessoas na Bíblia que buscaram ao Senhor, elas foram agraciadas, elas receberam o troco da parte de Deus, que foi a bênção que tanto necessitava. Se você busca de Deus alguma coisa, repito, fica firme e continua buscando, você vai encontrar. O tempo é de Deus, amém, queridos? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo, pode ser daqui a um mês, mas vai encontrar, porque você está buscando ao Senhor, e Deus não abandona, irmãos. Deus não vira as costas quando qualquer ser humano busca a Ele. Olha bem, veja que eu disse qualquer ser humano, eu não disse crente.
qualquer homem, qualquer mulher que buscar ao Senhor vai encontrá-lo. Pode buscar o Senhor lá no fundo do poço. Até tem uns ditados por aí, né? Fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar. Já viram essa frase aí? Sabe por que é o melhor lugar? Quem já ouviu? Hein? Exatamente, porque o fundo do poço não tem jeito de ser mais, só tem um lugar. O fundo do poço é lá embaixo, né? Lá embaixo. Então, o melhor lugar, às vezes, para nós estarmos, irmãos, é no fundo do poço. Sabe por quê? Não tem jeito de ser mais, está no fundo. Só existe um caminho, para cima e de volta. E o nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, queridos? Veja aí, só um exemplo para nós, tá, irmãos? Aí o capítulo 18 vai trazer para nós, né, Micaías, o profeta, profetizando contra Acabe. Acabe era o rei de Israel. Veja bem que Josafá, que nós acabamos de ver lá, é o rei de Judá. Judá está aqui embaixo, né? Israel estava dividido o reino em duas partes, em norte e sul, né? Norte e sul. Então o que está acontecendo é que Judá está aqui embaixo, no sul, 2,5 tribos. E lá em cima está o reino de Israel. E Acabe estava reinando em Israel. O que nós encontramos nessa história aqui de Acabe? Micaías, irmãos, vai profetizar para Acabe e vai repreender Acabe, que na verdade é uma repreensão muito boa, com a intenção de que Acabe reconhecesse o seu erro e buscasse ao Senhor. Essa é a intenção da profecia. Muita gente pensa que profecia é para matar, para derrubar, para arrebentar. Não, irmãos, a profecia ela tem um objetivo, e o objetivo não é derrubar, é um aviso, é para ensinar, né, irmãos, a profecia, para consolar, é para tudo isso, para repreender, mas não é para derrubar, então, mas só que nem todo mundo gosta quando a profecia chega para repreender, chega para dizer, ó, o teu caminho está ruim, não é esse o caminho, sai desse caminho, vai para o caminho do Senhor. Ninguém gosta desse tipo de profecia, as pessoas gostam de profecia concordando, né, com a gente, dando aquele afago, aquele apoio, pode continuar, pode ir mesmo. Eu aprendi uma coisa, irmão, bom amigo é aquele que nos ajuda, né, bom amigo é aquele que chega para a gente, e dá uma palavra, mesmo que seja ruim, que doa, né, que vai doer, mas é uma palavra que vai levantar a gente, vai nos levar para o caminho do Senhor. Isso vai acontecer que Micaías vai repreender, vai trazer uma palavra, né, de Deus repreendendo o rei Acabe, e o rei Acabe não vai gostar disso, né. Aqui tem até uma passagem muito boa, irmãos, que mostra que o rei Acabe chama os 400 profetas para poder profetizar se ele devia ir contra os seus inimigos ou não, e a palavra vai dizer, para ir em Ramote de Gileade, né, e acontece que todos os 400 profetas vão dizer para ele ir, mas Jeosafá, temendo a Deus, pergunta se não tem outro profeta, é quando lá dizem que tem Micaías, porém o rei Acabe vai dizer assim, olha, eu não gosto de Micaías, porque Micaías só profetiza coisa ruim ao meu respeito. Veja bem, ninguém quer profecia, irmãos, ruim, né? Ninguém quer ouvir uma profecia ruim, tá? E aí é que vai acontecer isso. Só que, dentro desse assunto também, nós vamos encontrar, irmão, que Jeosafá vai cometer, talvez, um dos poucos erros no governo dele. Foi muito bem, ele fez muita coisa boa, como nós vimos lá no passado, mas ele vai ignorar que o reino do norte, que é o reino de Israel, irmãos, ele estava num abismo moral e religioso muito grande. O rei Acabe estava lá embaixo espiritualmente. E o rei Josafá aqui vai se encontrar com ele, com Acabe, e eles fazem uma aliança. Acabe fala, vamos comigo para subir, né, para Ramote de Gileade, para lutar, para a guerra. Josafá vai e aceita ir. Ainda que ele, né, dá a ideia, dá a sugestão para buscar a Deus, ele acaba indo. E outra lição que fica para nós aqui, irmãos, quando a gente sabe que uma pessoa está lá embaixo, no abismo, atolada moralmente e espiritualmente, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira com a qual a gente convive com essa pessoa, sabia? Se você conhece alguém que está lá embaixo moralmente, vivendo no pecado, e que essa pessoa, a fé dela nem existe, ela blasfema, a própria vida não é condizente com o Evangelho, você tem que tomar cuidado como você convive com essa pessoa. Vou explicar por quê, eu já disse aqui na igreja e repito, no estudo. A pessoa que convive com você, a condição espiritual dela respinga em você. Tá? Respinga. Né? Quem aqui já fez angu e viu que angu, às vezes,
ele dá umas estouradas e respinga longe. Quem já viu isso? Né? Tem outra coisa que respinga quando está fazendo? Eu acho que pé de moleque parece que respinga também, não respinga? Você põe a rapadura lá e está mexendo, hein? Não respinga, não respinga? O que mais que respinga quando a gente está fazendo, cozinhando? Hein? Molho de tomate, beleza, é outra coisa que respinga. O que mais que você ia falar, Zito? Tudo que tem caldo, né? Você falou o quê, uma batata doce? Doce de batata doce? Isso, né? Vai respingar. O que mais que a irmã Fizinha ia falar que respinga? Canjiquinha, nossa, canjiquinha, lá na terra da Ana Silva, eles chamam canjiquinha, não sei se você sabe como, de pela égua, é de pela égua, que se quer cair em você já era. Isso, irmão, só para você entender, assim como aquela panela de tudo isso que nós falamos que respinga, assim é a vida espiritual com quem você convive, respinga em você a vida espiritual daquela pessoa. Se você está do lado de uma pessoa moralmente caída, que vive na prática do pecado descaradamente, saiba que respinga a coisas espirituais dessa pessoa na sua vida. Da mesma forma, se você estiver do lado de uma pessoa santa, temente a Deus, que busca, respinga da vida espiritual daquela pessoa. Por isso que é muito importante a gente conviver com todas as pessoas, mesmo aquelas que estão lá embaixo, mas tomar cuidado para não ser participante da vida dessa pessoa, nem das intenções que ela tem. Você pode conviver com todas as pessoas, irmãos, amém? Amém, querido? Você lembra lá, Jesus só andou com gente santa? Não, irmão, Jesus andou com gente pecadora e gente, que a gente aqui hoje ia desmerecer. Porém, Jesus andou com elas. Mas me diga se Jesus dançou a música dessas pessoas, viveu de acordo com o padrão de vida delas. Viveu? Não. O fato é que Jesus, por ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, respingou da vida de Jesus nelas, mas não respingou delas na vida de Jesus. Jesus tinha ali traidor, você viu que o Judas era um traidor e estava junto dele. Jesus tinha todo tipo de pessoa com ele. Porém, você precisa hoje também conviver com seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, seus colegas de faculdade, seus colegas da rua, seus colegas de igreja. Você tem que conviver com eles também, igual Jesus convivia. Tão firme e eticamente, moralmente, e dentro do plano de Deus e da Bíblia, que vai espirrar santidade da sua vida na vida daquela pessoa, sabe? Por que hoje nós estamos tendo dificuldade de ganhar almas? Eu gostaria que você pegasse essa palavra para o seu coração. Sabe por que hoje os crentes não estão ganhando almas? É porque eles estão tão fracos espiritualmente, que o que respinga da vida deles não consegue atingir o outro que está no mundo. É por isso, irmãos, que os crentes hoje não ganham alma. E eu fiz uma pergunta outro dia para os coordenadores, e pergunta aqui para você, que eu fiz aqui um dia também. Você já ganhou uma alma para Jesus? Por que você não ganhou? Porque na sua vida não tem, sua vida não está borbulhando, né? Nada que vá atingir o outro e vai fazer com que o outro deseje a Cristo. A gente tem que pensar nisso, querido, né? Você tem que ir colega de trabalho seu, tem que ir colega da faculdade, colega de escola, você tem que ir vizinho. E aí? O que está saindo de você? Está respingando o que na vida dessa pessoa? Às vezes respinga até coisa ruim, irmãos, porque às vezes nossas palavras são xingamentos, às vezes nossas palavras são palavras mundanas, às vezes nossas palavras só sabem falar de política, a gente sabe falar de política para todo mundo, nossas palavras às vezes só falam de futebol, nossas palavras às vezes só reclamar da vida, nossas palavras às vezes, irmãos, é igualzinho às palavras do mundo, então a gente não ganha ninguém para o Senhor. Na verdade, irmãos, tem muitos irmãos que foram até ganhados para o mundo, de tão fraco que eles estavam. Amém, queridos? Amém, igreja? Está entendendo? Então você consegue medir o seu nível espiritual por essa forma. Como é que você está? Você está bem com Deus? Então vai respingar esse bem de Deus para a vida do outro. O outro vai querer Cristo, vai querer Jesus. Então a gente precisa pensar nisso, irmãos. Então, o que vai acontecer? No entanto, ignorando o abismo moral e religioso do reino do norte, né? Lá em cima, onde Acabe reinava, Josafá alia-se a Acabe por questões políticas. É isso que eles vão fazer, eles vão aliar-se aqui, né? E aí, mesmo sugerindo consultar a Deus, no caso dos 400 profetas, Josafá, irmãos, ele desobedece a ordem de Deus, porque é isso que Micaías vai falar. Olha, é o seguinte, você pode até ir, mas eu vi todo Israel sendo derrotado nessa guerra, e você também vai morrer, falando para Acabe. Mesmo assim, esse menino aqui, vai na guerra.
E por ele desobedecer, irmãos, ele quase perde a própria vida. Qual a consequência de você, então, fazer aliança com Acabes, homens que não temem a Deus, pessoas moralmente, espiritualmente lá embaixo? Qual a consequência de você fazer aliança com essas pessoas? É isso aqui, ó. Você vai quase perder a sua vida. Talvez não seja a vida física, mas talvez seja a vida espiritual. Porque muitos de nós acabam perdendo a vida espiritual. Sabe aquela pessoa, irmãos, que nós convivemos com ela, que ela gosta de um boteco, ela gosta de um evento, ela gosta de uma balada, ela gosta disso, daquilo, você convive com aquela pessoa, e se você não tiver moralmente e espiritualmente lá em cima, daqui um dia você está gostando de tudo do que ele gosta, e vai com eles, daqui um dia você já está lá bebendo e mais não sei o quê, daqui um dia você está igual a essa pessoa. Esse é o perigo, esse é o exemplo que nós temos de Josafá. Lembra aqui atrás que eu coloquei que Josafá começou o seu reino bem? Começou bem, mas depois ele não teve força. E chega a dizer a palavra que quando eles pensaram que era Josafá que estava lá vestido, né, de rei, vestido como rei, pensaram que era Acabe, eles quase lançaram contra ele para o matar. Mas aí ele pediu graça e misericórdia a Deus, e Deus o livrou, irmão. Deus acabou livrando a Josafá de morrer. Olha para você ver. Verso 31, capítulo 18, vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram, este é o rei de Israel, Acabe, pelo que se voltaram para atacá-lo, mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e os desviou dele. Está vendo, queridos? Ele quase perdeu a vida, porque ele fez aliança com uma pessoa, né, que vivia no pecado. Então, queridos, ele quase paga com a própria vida. E um detalhe muito importante aqui, que eu não escrevi ali, só para a gente não estender muito o slide. Eu não sei se vocês entenderam, mas este capítulo 18 traz uma questão do reino espiritual muito importante, que é a questão de 400 profetas profetizarem para o rei Acabe que ele podia ir na guerra e que ele ia vencer. Quem se deu conta desse texto? 400 profetas diziam, pode ir que você vai vencer, pode ir, pode ir. Aí veio Micaías e falou para ele não ir. Hein? Sim, mas aqui faz uma narrativa, irmãos, explicando tudo direitinho, como é que isso aconteceu diante de Deus. Foi um espírito, irmãos, um espírito. Olha o mundo espiritual que é muito importante. Tem gente que pensa que todo profeta fala aquilo que Deus mandou que falasse e às vezes obedece. É muito complicado. Eu falo para os irmãos, se você não tiver discernimento espiritual, o dom de discernimento espiritual, você é facilmente enganado. Porque o mesmo profeta e a mesma profeta que fala da boca de Deus, pode ser um espírito de mentira falando naquela boca. Se você não tiver discernimento, você não vai entender. E tem muita gente sendo enganada. É muito sério. E isso está claro aqui para nós, irmãos. Então eu quero até ler para vocês entenderem o quanto é importante a gente ter esse discernimento, tá? Abra sua Bíblia no capítulo 18 e logo depois nós vamos ler a conclusão e vamos encerrar. Abra o capítulo 18, irmãos, só para vocês verem como é que a coisa acontece. Só Micaías teve esse discernimento, né, e manteve firme a palavra do Senhor, tá? Veja bem, todos encontraram, irmãos? Segundo Crônicas 18? Vamos ler a partir do versículo 6. Acharei? Diz assim, 18:6. Perguntou, porém, Josafá, não há ainda profeta algum do Senhor para que o consultemos? Aí respondeu o rei Josafá, ainda há um homem, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque ele nunca profetiza o que é bom. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse, não fale assim o rei. Então, verso 8, irmãos, o rei de Israel mandou chamar um oficial e disse, traze aqui depressa a Micaías. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de seus trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, olha bem, filho de Kenaná,
fez para si 2 chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor. Olha bem, irmãos, isso aí já é um profeta chamado Zedequias. Ele fala assim diz o Senhor, com estes ferros ferirás os sírios, até de todo os consumirem. Isso é uma profecia, irmãos. Verso 11, olha bem, todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Está vendo, irmãos? Todos os profetas estão dizendo, pode subir que vai te entregar. Aí o versículo 12 vai dizer que o mensageiro que foi chamar Micaías virou para ele e falou assim, olha Micaías, olha, todos os profetas a uma voz estão predizendo o êxito do rei, a vitória do rei, está dizendo que o rei vai vencer, todos os profetas. Então seja também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Aqui o mensageiro do rei está persuadindo, está dizendo para o Micaías falar também o que os outros 400 estavam falando. Agora eu queria te perguntar, irmãos, olha como ter discernimento é importante. 400 profetas falando, pode ir que você vai vencer, e um só dizer, você vai se ferrar se você for. Você tem discernimento, irmãos, para se levantar contra profetas? Você consegue receber de Deus a verdade, mesmo que 400 estejam dizendo uma coisa? É isso que eu trago para a igreja, eu falo para a igreja. Estou ficando mais careca, tá vendo? Estou ficando mais careca de falar. Se você não tiver esse nível na tua vida, você vai ser facilmente enganado. Primeiro, tem profeta para tudo quanto é esquina de Ipatinga e do Brasil. Segundo, tem profeta para tudo quanto é canal de YouTube, internet, sei lá mais o que. Você não está numa situação diferente, irmãos, daqui o rei Acabe estava e Josafá. Essa é a vida espiritual, irmãos. É isso que é verdade. E aí? Então, olha como é sério, como é importante você vir para a igreja, você estudar a Bíblia, como é importante você ser temente a Deus, como é importante você buscar a Deus, e como é importante você desligar os ouvidos para essa profetada que tem por aí, porque eu digo sem medo, a maior parte é um bando de mentiroso com espírito de mentira, assim como nós vamos ver aqui abaixo. Isso é pesado, mas eu tenho de Deus, da parte de Deus, a palavra que me dá respaldo para isso. Não estou dizendo aqui que todos os profetas, se eu dissesse isso, eu seria um mentiroso. Eu estou dizendo que não é diferente desse tempo. 400 profetas de Deus. E o que é mais importante que eles eram profetas de Deus, irmãos. Viu como é que é sério? É por isso que é necessário ter discernimento. Vamos seguir a leitura, nós paramos no 12, né? Para você ver que todos diziam a mesma coisa, e ainda surgiu o mensageiro do rei falando, olha rapaz, fala também igual eles, fala igual com os 400. Qual que é mais fácil, irmãos? Você seguir os 400 ou seguir um? Sem dúvida, irmão. Você sabia que aqui na igreja nós não temos 400 membros? Então já imaginou encher a igreja inteira, todo mundo ir para um caminho, e você receber de Deus o direcionamento, não vai, porque todos eles vão se danar. Hein? Sim, mas mandou prender, né? Não mandou matar, mas bateram nele e mandaram e prenderam ele. Então, querido, eu estou dizendo isso para você, porque você só vai sobreviver espiritualmente neste mundo e nessa geração, se você estiver arraigado, enraizado na Bíblia Sagrada, tendo conhecimento do agir de Deus e entendendo o modo de Deus agir em cada momento, em cada tempo da sua vida. Essa experiência minha da doença, das dores aí, é incrível. Eu vou compartilhar com vocês mais para frente como é que Deus fez as coisas acontecerem no segundinho exato, no tempo exato, para me abençoar. Claro que mais uma vez eu atribuo tudo isso à sua oração, a oração da igreja. Mas como é bom a gente entender que Deus age, irmãos, assim, ó, maravilhosamente, se a gente tiver discernimento dele. Eu louvo a Deus porque tudo aconteceu no tempo. Então vamos seguir só para você ver. Versículo 13. Aí o Micaías vai e responde assim, olha, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso eu vou falar. Ele já disse aqui, olha, não importa o que os 400 profetas estão dizendo, o que Deus me falar é o que eu vou falar, né? Verso 14, vindo o rei perguntou a Micaías então, e aí me responde, vamos a Ramote de Gileade, a guerra, ou deixaremos de ir? Ele fala uma coisa aqui incrível, ele fala igual aos 400 profetas, aqui ele fala o que não era para falar, mas ele vai na onda dos 400, ele diz assim, pode subir,
que você vai prosperar, pois eles serão entregues nas suas mãos. Só que ele fez isso num tom de provocação, porque quando ele falou assim, aí verso 15, o rei Acabe vira e fala assim: quantas vezes eu te conjurei, para que não me fale, senão a verdade em nome do Senhor. Ou seja, o rei sabia, esse camarada agora está falando errado, está falando mal. Aí ele vem, então o profeta diz assim, olha, verso 16, então Micaías vai e fala para ele assim: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor diz, aqui que eu quero que você entenda, o Senhor, e disse o Senhor, olha bem, estes não têm dono, estes quem? Israel, estava como ovelha sem pastor, estes não têm dono, torne cada um para a sua casa, é o que Micaías viu e falou. Aí o rei vai e disse a Josafá, eu não te disse? Esse camarada só profetiza coisa ruim, nunca profetiza coisa boa para mim. Verso 18, aí Micaías começa a trazer o mundo espiritual, disse assim, verso 18, portanto, ouvi a palavra do Senhor, olha o que Micaías disse, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial estava de pé, à direita de Deus e à esquerda de Deus, e disse o Senhor, olha bem, o que Deus disse, irmãos? Quem vai persuadir Acabe, rei de Israel, para que suba e morra e caia em Ramote de Gileade? Deus perguntou. Veja bem que Deus estava no seu trono, né? E à direita e à esquerda dele estava todo o exército celestial. Quer dizer, todos os anjos estavam à direita e à esquerda de Deus no trono. E Deus virou para aquele exército de anjos e perguntou: quem é que vai persuadir Acabe a subir para ele morrer na guerra? Está vendo, queridos? Qual é a resposta? Verso 19, no finalzinho. Um dizia de uma maneira, um anjo, né, um espírito dos muitos que estavam diante de Deus, dizia de uma maneira e dizia de outra. Mas o verso 20 diz assim, então saiu. Então saiu um espírito, se apresentou diante de Deus e disse assim para Deus, olha Senhor, eu vou persuadir o rei Acabe, do jeito que o senhor quer, para ele subir lá e morrer. E o Senhor perguntou para ele assim, de que modo? Olha o mundo espiritual, queridos, tudo isso acontecendo diante de Deus, tá, irmãos? E aí, o versículo 21 vai dizer que esse espírito responde assim, eu vou sair e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Lembra de Jó? Viu como é que Jó diz? Jó diz que estava Deus, né, sentado no seu trono, e os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. Mas junto com os filhos de Deus veio também quem? Satanás. Sim, é eu mesmo de Jó, não estou falando aqui de Jó. Aí aquele espírito lá, no meio dos filhos de Deus em Jó, Deus conversa com ele, você lembra? Ele vira e fala assim, Deus é que puxa a conversa, irmãos, com aquele espírito, com Satanás estava lá no meio dos filhos de Deus, lá no reino espiritual. Por isso que eu falo para a igreja, mas infelizmente o povo gosta de sensacionalismo, o povo gosta de blá blá blá, o povo gosta de palavrinha doce. Irmãos, no mundo espiritual, agora mesmo, você está sentado nesse banco duro e eu aqui, nessa frente, lugar santo, o altar do Senhor, né? Nós estamos aqui nesse lugar, irmãos, e diante de Deus está acontecendo essa mesma coisa, irmãos. Satanás está diante de Deus, olhando e querendo nos acusar e nos destruir. Do mesmo jeito, querido. Se Deus abrisse o seu olho espiritual, você ia ver um punhado de demônio, querido, querendo te matar e destruir, e Deus te livrando, te guardando. Sabe por que você não morreu até hoje? Sabe por que eu não morri? Sabe por que nós não morremos? O reino espiritual está assim, querido, querendo me arrebentar, e Deus e os anjos do Senhor do outro lado, nos socorrendo, nos ajudando. Por isso que a vida de pecado é perigosa, irmão. Por isso que o adultério, a mentira, o engano, a maldade é perigosa. Porque o pecado, ele é uma assinatura, um documento, uma legalidade, para que diante de Deus, quando o diabo queira me destruir, te destruir, Deus tenha que permitir. Deus tenha que permitir. Sabe por quê? Porque você é livre para escolher o bem e escolher o mal. Servir a Deus ou não servir. Quem não serve a Deus, está danado. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Está dizendo o quê? Que se você peca, o salário é a morte. Então o diabo está lá doido, querendo matar. O que Jesus disse? O ladrão só vem
Para o quê? Para matar e para destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Então, o trabalho do diabo é matar e destruir. Mas ele não pode te tocar nem me tocar, se eu estiver protegido, se o Senhor estiver nos protegendo. Caso não estejamos, somos alvos fáceis. Ah, pastor, mas por que então que a gente vive em pecado e a gente não morre? Por causa da graça e da misericórdia de Deus. É por causa da intercessão de Jesus. O tempo todo está lá Jesus intercedendo por nós. Não deixa Deus, agora não. Dá mais uma chance para o Edgar, dá mais uma chance para o fulano, para a fulana. O tempo todo está lá, até que um dia chega num ponto que não tem jeito mais. Aí já era. Você está entendendo o mundo espiritual? É isso que está dizendo aqui, ó, verso 20. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor perguntou para o espírito, de que modo? E ele respondeu, sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Aí o Senhor vai e permite. O Senhor fala, ok, tá bom. Então tu vai sair, vai persuadir. E tem mais. Deus falou para o espírito de mentira, você vai persuadir e vai prevalecer na boca dos profetas, ou seja, todos os profetas vão entrar na sua e vai falar a mentira que você vai pôr na boca deles. Só um que não entrou nessa, você sabe quem, que é Micaías. Então, seguindo aqui, irmãos, e Deus falou então para ele, verso 21, então vai, sai e faz assim, igualzinho com Jó. Lembra lá? Ah, viste meu servo Jó, é justo, é temente, é isso, é aquilo. Aí Jó vai falar, o Deus Satanás fala assim, ah, mas Jó teme ao Senhor, Deus, porque você é bom, você dá para ele riquezas, glórias, mas tira isso dele para o senhor ver. Aí o que Deus fala? Ok, pode ir, toca nele, mas não tira a vida. Então o diabo foi e aprontou, perdeu filhos, perdeu gado, perdeu um punhado de coisa. Depois o diabo ainda voltou para tentar mais, e Deus falou, pode, né? Aí tocou na saúde dele, mas não matou, e Jó aguentou firme. Está vendo, querido, de onde vêm as lutas, as tribulações, os sofrimentos que a gente tem? Não é Deus, mas é a permissão de Deus. A gente precisa entender isso. Por isso que a gente tem que aprender a andar nos caminhos do Senhor e andar como Jesus andou, para a gente entender qual o motivo do meu sofrimento, o motivo da minha luta. Você acha que quando eu estava aí rolando de dor durante um mês, essa pergunta eu não falei para o Senhor? Peraí, por que eu estou sofrendo tanto? O que está acontecendo? Eu tenho uma mensagem aqui que depois eu vou ler para vocês. Quando eu cheguei naquele hospital, sem dor, sem nada, sábado de manhã, entrei para o quarto, a Ana Silva não pôde ficar comigo, depois ela foi, e eu conversando com ela, ela querendo ir para lá, eu falei, Ana Silva, está estranho. Eu estou nesse hospital aqui, mas não é só por causa do rim. Falei, pô, Deus me trouxe aqui para quê? Está estranho, Ana Silvia. Eu estou nesse quarto aqui, não é só por causa do rim. Eu estou aqui para falar de Jesus. Não tem lógica. Eu ainda disse assim, não é só por causa do rim. Aí eu comecei a pensar, peraí, eu não posso sair do quarto e ir para o outro quarto, eu não posso andar lá fora, não é permitido, a gente não pode passar de um quarto para o outro. Falei, então aqui tem, Deus que tem algo para mim aqui dentro. Eu sentadinho na caminha do canto, uma cama no meio, mas uma cama na entrada. Eu olhei para aquelas pessoas e falei, peraí. Aliás, a cama do meio vazia, né? Só a pessoa do outro lado. Eu falei, Deus só Deus me pôs aqui, não é só pela pedra, é por causa desse camarada que está ali na ponta. E eu falei, não, está parecendo que eu estou num hotel. Está estranho. Deus não ia me levar para lá só por causa do rim. Ele podia ter tirado essa pedra aqui. Amém, queridos? Conclusão, irmãos. Aquele camarada da ponta era desviado de uma igreja pentecostal. Ele pediu oração antes de orar, antes dele operar uma cirurgia grave para cortar um osso assim nele, para diminuir a pressão. Uma cirurgia longa de 9 horas. Eu pedi oração aqui por ele, depois eu mandei compartilhando. Esse camarada era desviado, irmãos. Falei, já entendi. Então não estou aqui por causa de pedra. Deus podia ter tirado essa pedra. Falei de Jesus para ele, orei para ele para ir para a cirurgia. Falei, rapaz, olha, vamos combinar uma coisa? Você é desviado, você não quer voltar para o Senhor? Eu quero. E reconciliou com Deus. O que isso quer dizer, querido? É que às vezes a gente tem que buscar o discernimento. Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando esse sofrimento? E eu te digo uma coisa, em qualquer circunstância, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, se você estiver com as suas raízes em Deus, você vai frutificar. Amém? Repito, se a sua raiz estiver em Deus, na palavra, mesmo na
falta de saúde, mesmo na falta de paz, você esteja num tempo de guerra, se a sua raiz estiver em Deus, essa árvore vai dar fruto. Amém, queridos? Então a gente precisa buscar isso e entender. E é por isso que eu estou te falando essa questão do mundo espiritual aqui. Então esse espírito foi um espírito de mentira. E o verso 22 vai dizer para nós, pelo que agora o Senhor pôs, olha bem, um espírito de mentira na boca desses teus profetas. O Senhor é quem falou o que é mal a teu respeito. E aí Zedequias fica muito bravo, irmãos. Então você consegue entender que diante de Deus, um espírito mau falou com Deus que seria um espírito de mentir na boca dos profetas, e Deus permitiu que ele fosse para mentir e para enganar Acabe. E se você não tiver discernimento, já era. E quando Micaías falou a verdade, o que aconteceu? Ele não acreditou na verdade, ele acreditou na mentira dos 400 profetas. Foi para lá, e lá ele morreu, como a Bíblia diz, né, que ele morreu. Estesou a arma, jogou, e ele morreu. Amém, queridos? E essa questão que eu disse aí do Espírito, é só para você entender. Não siga qualquer palavra que vier para você e alguém dizer que é de Deus. Você pode se dar mal, e muito mal. O entendimento é que foi Deus que pôs. Mas eu li o texto todo para você entender, antes e depois. O que aconteceu é que existe essa reunião diante de Deus. É outra coisa que eu quero que os irmãos entendam. Imagina Deus no seu trono, igual está aqui, e todo o exército celestial, à direita e à esquerda, é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Então os espíritos, os anjos, tudo ali. E aí, um deles chega diante de Deus e diz que vai ser um instrumento para que Acabe suba e morra, porque Deus queria punir Acabe. Olha bem, tudo é dentro do propósito de Deus. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que dentro do propósito de Deus, esse espírito maligno chegou e falou, eu serei, eu vou, Deus, eu vou lá fazer isso que você quer. Eu vou lá. Aí Deus perguntou para ele, como é que você vai? Lê isso em casa, tá, irmão? Lê depois na sua Bíblia devagarinho para você ver. Aí ele perguntou, como é que você vai fazer isso? Aí o Espírito disse para Deus assim, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus falou, rapaz, que bom. Então você vai e vai fazer isso. E ele foi. Tá vendo, querido? Então quer dizer, o fato de dizer que Deus pôs esse espírito, foi dessa forma. E aí é que eu falo para você, se nós aqui embaixo, eu e você, não tivermos discernimento, o que vai acontecer? A gente vai cair na palavra que o outro disser que é de Deus. Lembra lá o profeta que foi falar com Ezequias? Lembra? Arruma a tua casa, que você vai morrer. E ele morreu? Por que ele não morreu? Por causa dessa questão que nós estamos falando aqui. Lembra que eu quero que você foca no que está acontecendo diante de Deus e nós aqui embaixo? Ezequias é um exemplo de nós aqui embaixo. Se ele pega aquela palavra que vai morrer, eu vou morrer mesmo, eu aceito, Senhor, o que o Senhor está mandando. Ali era diferente, irmão, mas é mundo espiritual também, tá? Ali é Deus mandando o profeta ir lá avisar que ele ia morrer. O que ele fez? Ele aceitou a palavra e vou morrer mesmo? Não, ele tomou uma atitude. O que ele fez? A Bíblia diz que ele virou e chorou e clamou. E Deus mandou o profeta, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. E ele não vai morrer não, ele vai viver mais 15 anos. É isso que eu quero dizer, irmão, reino espiritual e mundo espiritual. Está entendendo, queridos? Esse estudo é muito bom, a gente precisa aprender. É isso que é crescer na presença do Senhor. Eu estou dando um exemplo lá, que é uma profecia certa, você vai morrer. E ia mesmo. Mas como ele clamou ao Senhor, Deus mudou aquele projeto e falou, você não vai morrer agora, vai morrer no futuro. E ele viveu mais anos. É isso que eu quero dizer. Existem dois mundos, o lado de cima e o de baixo. O lado de cima eu te mostrei. É esse de Jó e é esse que nós lemos. Espírito maligno querendo nos arrebentar. Agora, irmãos, aqui embaixo você tem que ter discernimento para entender e receber a palavra ou não receber. Porque você pode receber a palavra mal para a tua vida, se você não tiver discernimento. Agora, o tempo todo Deus está nessa luta. Mas Deus, será que Deus está com todos da mesma forma? Claro que não, querido. Uma pessoa que não quer Deus, não busca Deus, uma pessoa que provoca Deus vivendo uma vida de pecado, essa pessoa está mais vulnerável do que quem está na presença do Senhor, protegido, guardado. Não é isso que o Salmo diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Está vendo, querido? Existe uma diferença que Deus nos propõe. É isso que eu preciso que a igreja entenda. Por isso que eu disse no início, lá fora eles podem pensar,
Ir para a igreja, isso é bobeira. Ser crente é bobeira. Orar é bobeira. Querer viver vida santa é bobeira. Lá fora eles pensam, mas nós aqui dentro entendemos que não. Fazer todas essas coisas dá fruto, e fruto de Deus é graça, é proteção, é milagre, é um punhado de coisas na nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Quer ver a imagem espiritual que eu trago comigo muito bem? Na minha infância, tinha uns desenhos animados, eu não sei hoje porque já não vejo, talvez os desenhos mudaram. Não sei aqui quem já viu uns desenhos animados, que de vez em quando o camarada queria fazer algo, aí aparece de um lado um capetinha, provocando ele, e do outro um anjinho, né, com aquela auréolazinha, falando para ele fazer coisa boa. Quem já viu? Levanta a mãozinha aí. É isso que acontece o tempo todo, irmãos, um capetinha do lado e o anjo do Senhor nos falando. É por isso que eu falo para os irmãos direto também, tem 3 vozes que nos falam 24 horas por dia, a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem, e você precisa entender qual voz está te falando e qual que você vai obedecer. Esse mundo, um diabinho do lado e um anjo do outro, né? Apesar que o diabo também, a gente compara e diz anjo. Então, o anjo do mal e o anjo do bem, o tempo todo nos falando, e você só tem que escolher um. Esse é o mundo espiritual, esse é o resumo, de uma maneira bem infantil, do mundo espiritual para a nossa vida, queridos. E é isso que a gente vê aqui, tá? Então é isso aí que traz o capítulo 18 para nós, e infelizmente, Acabe vai ouvir, né, a voz vai ouvir a voz dos 400 profetas, vai rejeitar a voz de Micaías, e esse camarada, o Josafá, ele vai junto com ele e quase perde a vida, porque como eu disse para você, quando eles iam matá-lo, ele clamou e Deus livrou ele dessa morte. Mas é a consequência de quem escolhe, né, viver, irmãos, o pecado. Para a gente encerrar então, irmãos, olha, podemos concluir que a vida é feita de escolhas e delas nós nos vamos fartar. A gente escolhe e Deus vai nos dar fartura daquilo. A gente ouve Deus, abençoado. Você ouve aí o diabo, vai receber, né, aquilo para você. E o seu estado hoje, né, revela suas escolhas que você fez ao longo da vida. O jeito que você está hoje espiritualmente, resolve e responde pelas suas escolhas, né? Quem escolheu Deus desde a meninice, quem escolheu Deus desde criança, desde novo, colhe por ter escolhido Deus desde novo. Ah, então quem escolhe Deus não vai ter luta? Não, a Bíblia não diz isso. Você escolhe Deus, você vai ter luta, você vai ter sofrimento, você vai ter dores, tudo isso faz parte do pacote. O pacote de servir a Deus é luta, mas é vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem escolhe viver com Deus desde novinho, eu deixo bater na minha cara, escolhe uma vida de vitória. Quanto mais cedo você vai para os pés do Senhor, mais vitória tem essa pessoa. Lembrando que vitória aos olhos do Senhor não é vitória aos olhos do homem. Às vezes a gente sofre até mais, mas as vitórias vêm do Senhor. Então está vendo, querido, o jeito que você vive hoje revela suas escolhas. Que Deus nos ajude a trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, que foi um caminho de luta, mas um caminho de vitória, ao ponto de Jesus ser acusado falsamente, ser maltratado, ser preso, morrer, ser enterrado naquele túmulo, e no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu para ele lugar lhe que é devido na glória. Todo homem, toda mulher que escolhe caminhar junto com Jesus, terá também o mesmo fruto que Jesus teve. Um dia vai morrer, mas o túmulo não vai poder nos segurar, porque haveremos de ressuscitar no último dia e viver para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Esse é o fruto e é isso que acontece quando a gente escolhe o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e pedimos a tua ajuda, ó Deus. Como nós precisamos do Senhor para ter discernimento do mundo espiritual. Por isso eu peço ajuda para a minha vida, a vida da minha família, peço ajuda para cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão e peço que o Senhor entre com providência, repreendendo, derrotando toda a hoste maligna contra a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, e nos dê graça. Leva o teu povo em paz e nos abençoe no restante desta noite de semana. Eu te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.